Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar comentando a aplicação de duas funções no software estatístico R que são úteis em teste de hipótese para a proporção de uma amostra. E para isso vou ilustrar a seguinte situação. Vamos supor que exista uma relação entre duas empresas, uma empresa fornecedora e outra empresa cliente. E a relação entre elas estabelece o seguinte: a empresa fornecedora tem o seu lote recebido de volta se nele for detectada uma proporção de itens defeituosos que supere a proporção de 2%. E vamos considerar então que para um determinado lote em particular, dado um tamanho de amostra aleatória, 500 peças, dessas 500 peças tenham sido identificados 15 peças defeituosas, o que dá uma proporção amostral de 0,03. Esse comportamento é suficiente para dizermos que o lote deve ser devolvido. Vamos considerar um nível de confiança desejado de 95%, o que corresponde a um alfa de 0,05. Bem, a primeira função que vou apresentar aqui é a função binômio.teste. Essa função realiza o teste binomial exato. A sintaxe dela é bem simples. Eu preciso informar o número de sucessos na amostra, o x, o tamanho amostral, o n, e o π, é a proporção populacional de acordo com a hipótese nula. Então, para o nosso problema apresentado, eu vou informar o x sendo igual a 15, o n igual a 500 e o π igual a 0,02. Por padrão, a função binômio teste trabalha com um teste bicaudal. Mas se eu quiser trabalhar com um teste unicaudal à direita, eu tenho que formar esse argumento complementar, que é o alternative. E eu informo o alternative entre aspas, o greater. Se eu quiser trabalhar com teste unicaudal à esquerda, o termo aqui no alternative é less. Bom, estamos aqui no ambiente do RStudio. E no script eu digitei então a função binômio teste, coloquei entre parênteses nessa ordem o número de sucessos da amostra, o 15, tamanho amostral 500, proporção da hipótese nula 0,02, é ponto em vez de vírgula. E depois coloquei o argumento que é opcional, o alternative, com o termo greater. Então, mandando executar aqui, eu tenho o relatório desse teste binomial exato. E o que me interessa aqui é avaliar essa medida, que é o p-value. Quando o p-value é pequeno, eu rejeito a hipótese nula. Eu posso utilizar como referencial para julgar se o p-value é pequeno ou não o alfa, ou a significância. Se eu quero trabalhar com 95% de confiança, o alfa é 0,05. Quando o p-value é menor do que o alfa, eu rejeito a hipótese nula. Não é o que está ocorrendo aqui. Esse p-value 0,08 é ligeiramente maior do que o alfa. Então, nessas condições, eu não rejeito a hipótese nula. Então, eu não posso dizer que a proporção de itens defeituosos no lote é superior a 2%, embora a proporção amostral tenha sido de 3%. A título de ilustração, eu vou realizar aqui o teste bicaudal, então não vou informar o argumento alternativo. Observem que o valor P, o p-value no teste bicaudal, é superior ao valor P no teste unicaudal. Então isso é bastante característico dos testes de hipóteses. Temos mais chances de rejeitar a hipótese nula quando realizamos teste unicaudal. Ok? Então, nesse caso, p-value é 0,1095, bastante superior ao alfa, não rejeitamos a hipótese nula. Bom, a segunda função disponível no R para a realização de testes para a proporção de uma amostra é um teste que faz os cálculos
por aproximação, utilizando a distribuição normal. Esse teste utiliza a função prop.test. A sintaxe é muito parecida com a sintaxe do binômio teste, com a inclusão de um argumento que me permite trabalhar com a correção de Yates, se esse argumento ficar ocluso, escondido, ou com a escolha de false para esse argumento se eu não quiser trabalhar com a correção de Yates. Então, com a correção de Yates, teste bicaudal. Sintaxe é mais simples possível, essa aqui. O x, o n e o π. Se eu quiser trabalhar sem a correção de Yates, eu incluo esse argumento correct com a informação false. Se eu quiser trabalhar com um teste unicaudal direita ou esquerda, como vimos no teste binômio, eu tenho que informar o argumento alternativo. Voltando aqui ao ambiente do RStudio, vamos realizar o próprio teste, o teste unicaudal à direita, primeiro considerando a correção de Yates. Temos o valor P, o p-value 0,075, é um p-value maior do que o alfa de 5%, então não rejeitamos a hipótese nula, dado esse p-value maior do que o alfa. Então não podemos dizer que a proporção populacional de itens defeituosos é superior a 2%. Se nós quiséssemos realizar esse teste sem a correção de Yates, a sintaxe seria essa aqui, com correct igual a false, mandando executar, o p-value ainda maior do que o alfa, 0,055. Então não rejeitamos a hipótese nula. Do ponto de vista estatístico, é sempre recomendável trabalhar com essa correção de Yates. Ela nos aproxima o resultado da distribuição normal ao resultado exato que é obtido pelo teste binomial, ok?